Você sabia que falta de estrogênio pode jogar sua libido lá embaixo? Depressão, fadiga, cognição ruim, juntas instalando. Em algumas mulheres pode causar resistência à insulina. Você vê as menopausadas, por exemplo, que começam a acumular gordurinha na barriga, estrogênio baixo. E quando o estrogênio está alto, a gente reclama, né? Quando ele está baixo, a gente reclama também. Por quê? Porque ele tem que estar equilibrado no corpo. Você sabia que o estrogênio baixo, no longo prazo, pode afetar sua saúde cardíaca também? Então nesse vídeo eu vou falar para vocês os colaterais do estrogênio baixo e o que a gente pode fazer para melhorar a situação. Não perde esse vídeo não, vem comigo! Sejam muito bem-vindas ao meu canal, meu nome é Camila e eu cuido de mulher. Estrogênio, principalmente o estradiol, que é o estrogênio mais abundante no nosso corpo. O homem também vai ter, mas a mulher vai ter muito mais. Por isso que chamam de hormônio feminino e não é à toa, porque o estradiol, além de suportar a nossa fertilidade, ele deixa a gente mais bonita. Ele é anti-aging, deixa a nossa pele mais hidratada, né? Às vezes até uma bochechinha mais redondinha, deixa o cabelo mais bonito, mais hidratado. Ele hidrata as articulações, tá? Ele é um lubrificante natural. Tanto a articulação como lá embaixo, né? Que eu vejo as clientes menopausadas, por exemplo, reclamando de secura vaginal, né? Até mesmo de atrofia, pela falta do estrogênio, tá? Ele é muito bom também para sua cognição. Quando você perde ele, você sente pra caramba. Então você fica com um humor bom, com a cognição boa. Quando o seu estrogênio tá em níveis normais, ele é protetivo do seu coração. Você vai ver que muita mulher vai ter um HDL mais alto do que de homem, porque ele tá ali protegendo o seu colesterol bom, né? Ele sobe ele. E é uma diferença que a gente vê dessa questão cardíaca, que eu vou falar mais pra frente também, na questão de uma mulher jovem, uma mulher menopausada e a questão cardíaca, tá? O estrogênio, ele também é anabólico, né? A gente só pensa da testosterona, mas indiretamente ele também é anabólico, porque ele sobe o seu IGF-1, que é um hormônio anabólico no corpo, tá? Eu falo sobre isso em outros vídeos também. O estrogênio também melhora a sensibilidade à insulina, né? Tanto que você vê que a mulher, quando ela alcança a menopausa, ela fica lá com aquela barriguinha, né, de resistência à insulina, porque o estrogênio, ele melhora essa sensibilidade. As mulheres fitness não vão sentir tanto assim, obviamente, porque elas estão seguindo uma dieta, né, muitas delas estão tomando um anabolizante que melhora a sensibilidade à insulina e tudo mais, e não vão sentir. Mas aquela pessoa normal, né, uma pessoa que seguiu a vida normal e de repente ela perdeu o estrogênio e ficou com esse problema da insulina, ela vai sentir esse ganhozinho de peso, tá? Principalmente a gordurinha localizada na barriga. Eu não vou falar sobre predominância estrogênica nesse vídeo, eu falo em vários vídeos aqui, vou deixar um vídeo pra vocês aqui, que também é uma coisa ruim, tá? Ele alto, ele baixo, são coisas ruins. Então ele tem que estar ali correto para você, tá? Para o seu contexto de vida. Então ele é muito importante e tenha isso em mente. Falando aqui da minha experiência, o que eu mais pego na minha consultoria são as meninas fitness que ficam com estrogênio baixo por conta de dieta hipocalórica prolongada, muitas vezes por excesso de exercício, por questão de uso de anabolizantes, meninas com hipogonadismo, já peguei, meninas com problema no eixo HPA, que também ficam com progesterona baixa, ficam com os hormônios sexuais todos baixos, meninas com condições como SOP, por exemplo, e muitas mulheres menopausadas, né, vão ter o estrogênio baixo. E o que o estrogênio baixo pode fazer? Né? Não só essa questão do envelhecimento precoce, tanto você vê que a mulher, ela entra na menopausa, ela começa a envelhecer muito mais rápido. Por quê? Falta do estrogênio. Então ele é anti-age, tenham isso em mente, meninas. Principalmente as fitness. Tem menina fitness que manda mensagem pra mim no Instagram, por exemplo, e ela mostra o rosto e tá fino, a pele tá caída, porque perdeu o estrogênio por muito tempo. Menina de 20 e poucos anos, 30, né? Imagina quando eu tiver 60. Então ele é muito importante nesse sentido. A questão do cabelo, como eu falei pra vocês, mas uma coisa muito marcante do estrogênio baixo é o problema cognitivo, né? Memória. Sua memória fica afetada, seu aprendizado, ele muda também, fica tudo muito diferente. Tanto que você vê que as pessoas, as mulheres, quando elas vão ficando mais velhas, começam a mudar a questão assim, que fala, a velha gaga. Sim, é um acúmulo de muitas coisas, mas o estrogênio também é muito importante ali, né, para essa parte cognitiva. Para a parte óssea também, extremamente importante. Tanto que você vê aí que a mulherada que entra na menopausa começa a ter osteoporose, começa a ter toda essa problemática. Perda de massa muscular também, eu falei para vocês que ele é anabólico. Você vê também qual é o desafio da mulher menopausada? Manutenção de massa muscular também, né? Massa óssea, massa muscular.
questão cognitiva e esse envelhecimento muito rápido. Outra coisa também que eu não posso esquecer de falar para vocês é a questão da libido, que eu falei no começo. O estrogênio, ele também ajuda na libido, tá? Não é só questão de testosterona, eu tenho um vídeo falando sobre reposição de testosterona, quando não dá certo, não sobe a libido, eu explico toda essa situação. Ele muda muito a libido. Eu tenho alunas que tentaram a testosterona e não melhorou a libido. Quando eu entrei com o estrogênio ali, melhorou tudo, né? Salvou o casamento, foi o que elas me disseram. É muito importante. Já a questão da secura vaginal também, que eu falo pra vocês. Vejo isso nas meninas novas também, bem como nas menopausadas. Eu sei que você não pode ficar sem o seu estrogênio assim, você não pode ignorar isso, né? Se você tiver com o seu estrogênio baixo agora, se você não for menopausado, você também tem que se portar com isso, mas se você é jovem, é pior ainda. Se você tá muito jovem, você tá com o estrogênio baixo, você precisa fazer alguma coisa, tá? Você não pode deixar assim, porque você vai pagar lá na frente, tá? Você vai ter muito problema lá na frente, você já vai tá tendo problemas agora e você não percebe. Uma piora de sono, né? Realmente essa questão cognitiva muda bastante. Eu passei anos da minha vida com estrogênio muito baixo. Eu não senti tanto ele porque eu era muito jovem e eu tenho uma adrenal muito boa. Porém, hoje que eu tenho estrogênio mais alto, eu sinto a diferença, né? Minha cognição é melhor, eu posso estar aqui gravando um vídeo pra vocês, coisas que eu não conseguia fazer antes, eu não percebi, e eu percebo agora, tá? Então muda muita coisa, e o estrogênio me deu muita massa muscular, eu ganhei muita massa muscular quando eu voltei a ter o estrogênio de volta, você vê como ele é anabólico também. Então vamos lá, o que a gente pode fazer? Vamos pensar primeiro nas mulheres menopausadas. A coisa número 1, assim, que a gente pensa primeiro é a questão da reposição hormonal. É uma reposição hormonal com bioidênticos, bem feita, nada de tomar anticoncepcional, progestina, nada dessas coisas sintéticas, né? A gente está falando de estradiol, de progesterona, tá? De uma forma mais natural, mais parecida com o que você teve em toda a sua vida. Esse vai ser tipo o padrão número 1 para uma menopausada, né? Não adianta eu falar de coisas para estimular a questão de produção hormonal, porque os ovários dela não estão mais funcionando, não tem estimulação dessa forma, então é um bioidêntico mesmo, né? Mas tem paliativos que a pessoa pode usar, por exemplo, eu tenho muitas, principalmente o pessoal dos Estados Unidos, elas não gostam de reposição hormonal, elas têm medo, porque alguém na família tem câncer de mama, por exemplo, coisa do tipo, morrem de medo, não querem fazer de jeito nenhum. Ok, como é que a gente pode mitigar isso daí? Estilo de vida, né? Eu percebo assim que se a pessoa tiver um DEA bom, um DEA mais alto, estiver com a adrenal boa, ela consegue segurar melhor essa questão do envelhecimento, né? Esteticamente não, esteticamente você vai decair, você está sem o seu anti-aging natural, o seu estrogênio, você vai decair esteticamente, mas às vezes na questão cardíaca, né? Toda essa questão assim de saúde você consegue manter. Então DEA é bom, uma reposição de DEA, né? Eu vejo muita gente repondo DEA, eu também reponho em algumas clientes, depende da situação, né, de cada uma. Questão de estilo de vida, tá? Tem que fazer musculação para poder manter a massa, tá? Tem substâncias que podem ajudar, assim, MK677 e outras. Posso falar no outro vídeo? Posso falar. Tudo isso pode ajudar. Tem outras senhorinhas que vão querer usar DECA, né? Não posso deixar de falar da DECA, que é um anabolizante usado para osteoporose, por exemplo, e viriliza, obviamente que viriliza, mas a mulher na menopausa, às vezes, ela não está se importando muito de ter uma mudança de voz, de ter algum cabelinho nascendo, alguma coisa assim, que é muito melhor do que perder massa óssea e ficar toda tortinha. Então algumas mulheres vão entrar com DECA e faz diferença sim para a mulher menopausada, tá? E assim, cliente natural, eu tenho cliente natural, menopausada, com mais de 65 anos, tá super bem, não tem osteoporose, treina na academia, faz um monte de pull-up, tá muito bem. O que tá bom nela? Adrenal, DEA, estilo de vida, musculação, tá? Todo o conjunto. Ela consegue se manter bem. Esteticamente, não. Ela tá envelhecendo, faz parte. Tá sem estrogênio, obviamente a pessoa vai continuar envelhecendo, fazendo a reposição, só que você consegue retardar mais um pouco. E a cabeça dela é extremamente afiada. Mas é porque a adrenal dela tá, ó, 100%. Será que todo mundo consegue isso? Falando agora das mulheres jovens, o que pode estar baixando o teu estradiol? Primeiro, se você é fitness, se você está comendo muito pouco, ingerindo poucas calorias por tempo prolongado, você está fazendo um monte de cardio, você está treinando pra caramba, tudo isso pode estar afetando. Toda a questão que eu falo pra vocês aqui de fertilidade. Pra você ter fertilidade, seu corpo tem que estar se sentindo seguro. Se você não está se alimentando direito, ele não vê por que ser fértil. Estradiol é super importante na questão da fertilidade. Então, se seu corpo vê que fertilidade não serve para nada, né, na sua situação, porque você está numa situação de perigo para ele vai simplesmente, ó, acabou, não quero isso. Mesma coisa acontece se você tiver uma disfunção do eixo HPA. Pode acontecer que o seu estrogênio fique baixo, porque disfunção do eixo HPA, eu já falei aqui para vocês, quando você está com desbalanço do seu cortisol por estresse,
Seu corpo vai entender, estou estressado, eu não preciso ter um filho, tá? Eu não preciso de fertilidade. O que ele vai fazer? Pum, hormônios sexuais lá embaixo. O que ele pode fazer? Tireoide, pode baixar. Tireoide baixa, não tem progesterona direito, o corpo já fica doido, não é? Não tem fertilidade. E em alguns casos, o que isso pode fazer? Falta de estradiol. Outras coisas também que pode fazer é a falta de nutrientes em si, né? Não só a questão calórica. Nutriente baixo, pouco estradiol. Ou se você tem alguma condição, né? Saindo das fitness agora, você tem alguma condição, tem muitas meninas, por exemplo, com SOP, que podem ter um estrogênio mais baixo. Se você tiver alguma coisa, eu tenho uma aluna que tem outro tipo de condição, né? Tem condições piores, de tumores e tudo mais, que não vou entrar muito a fundo nesse caso, mas você vê que qualquer coisinha assim que saia da zona de conforto do seu corpo, ele pode ir lá e pode mudar a sua fertilidade, tá? Então tenham isso em mente, são as principais coisas. Então a primeira coisa, principalmente para as meninas fitness, que você tem que ter em mente é a sua dieta, né? Se a sua dieta está muito baixa em calorias, muito baixa em nutrientes, o seu corpo pode reclamar disso. Então melhore a sua dieta, tá? Principalmente se você é magrinho, eu sei que é difícil engordar. Eu precisei engordar um pouco para poder ter meu estrogênio de volta, mas eu consegui já emagrecer bastante do que eu tive que engordar. E hoje em dia eu me sinto bem melhor e tenho ele de volta. E eu recupero de muitas alunas e elas nem precisam engordar o que eu engordei. Eu realmente estava muito desnutrida, né? Eu saí de uma grande desnutrição para uma pessoa normal, né, praticamente, tá? Então tenho em mente uma dieta com mais caloria porque o corpo gosta. E muitas mulheres uma dieta com mais carboidrato. O corpo vai gostar, mas depende da sua saúde metabólica, que é uma coisa que eu não citei aqui, mas muita mulher pode ficar com estrogênio baixo por causa de questão de resistência à insulina, da saúde metabólica tá ruim, os andrógenos ficarem altos. Isso é uma bagunça só, tá? Então dieta, gordura, gorduras boas, né, para sintetização de colesterol, embora o seu corpo ele seja muito eficiente de puxar coisa de dentro dele para fazer outras coisas, tá? Mas as gorduras boas também vão ajudar para essa questão toda da síntese hormonal. Questão de nutrientes, como eu falei para vocês, zinco, B6, B12, né, o próprio complexo B, tudo isso vai ser muito importante para a sua composição hormonal, né, para o seu corpo fazer a questão dos hormônios. Percentual de gordura, tem um percentual de gordura saudável, nem muito alto, nem muito baixo. Quando eu fiquei infértil, eu tinha percentual de gordura de 10%, né, 9, 10%. E eu não menstruava, obviamente, o corpo entende que não tem por que eu ser fértil, porque não tem nem de onde eu tirar gordurinhas, no caso da pessoa não ter o que comer. Então ele vai lá sem fertilidade. Porém, eu vejo alunas com 15% de BF que ficam bem, mas o que falam é que elas têm que ter uns 19% de percentual de gordura. 19 e 20 é o saudável da mulher. Só que eu, por exemplo, com 11, 12, eu continuo tendo meu ciclo menstrual, tenho minha ovulação, tenho tudo. Então isso vai depender muito de pessoa para pessoa. Mas entenda, um percentual muito baixo, toda trincada, abdômen trincadão, dificilmente você vai ter fertilidade, tá? Isso pode baixar seu estrogênio. O corpo feminino não quer ser assim, né? Infelizmente não é a nossa fisiologia. A nossa fisiologia é diferente. Se você faz muita atividade física, muita, você tá com disfunção do seu eixo HPA, por exemplo, né? Com desbalanço de cortisol, como eu já falei aqui, isso só vai piorar, tá? O seu corpo já tá vendo que tá em perigo, ele não entende o exercício em excesso como uma coisa boa, ele entende como uma coisa terrível, tá? É uma coisa a mais de tudo que ele já tá sofrendo, tá? Então é uma coisa que você tem que aprender a fazer moderado, principalmente se você tiver com disfunção do eixo HPA. Se tiver com alguma disfunção ou coisa do tipo, você tem que resolver isso para você poder ter a sua fertilidade toda de volta. Reposição hormonal. Sim, algumas mulheres vão precisar. Às vezes, por exemplo, na consultoria eu entro com um pouco de reposição hormonal enquanto eu vou limpando, né, toda a sujeira, disfunção do eixo HPA, dieta ruim, excesso de exercício, esse tipo de coisa, né? Em algumas mulheres o percentual baixo, outras mulheres SOP, em outras mulheres disfunção metabólica, né? Eu vou consertando tudo isso e vou entrando com aquela reposição até o momento que eu não preciso dela, posso tirar ela. Porque em alguns casos a pessoa vai precisar, se a pessoa tá lá sofrendo com os hormônios baixos, tá com a cognição ruim, tá com tudo ruim, a gente tenta, né, colocar uma coisa ali para melhorar enquanto a gente vai consertando tudo. Monitorar exames também é uma coisa importante. Eu pego dessas meninas jovens até um estradiol abaixo de 15 pgml, é muito baixo, tá? Pego o estradiol em 20 pgml, muito baixo, muito baixo. Você não pode continuar com o estradiol assim, tá? Qual é o valor ideal de estradiol?
Depende da fase do ciclo que você tá? Porque ele vai oscilar pra caramba, tá bom? Tem certo momento que você vai estar aí com 50 de estradiol, tem outro momento que você vai estar com 150 de estradiol, tá? Mas tenha em mente que não pode ser 30 para baixo de jeito nenhum, em nenhum momento do seu ciclo, tá? 20, 30 para baixo, não pode. Então, se você tem que monitorar se a sua adrenal tá boa, seu cortisol, você tem que monitorar a sua tireoide, sua insulina, tá? Tenha tudo isso em mente. Outra coisa também que você pode vir a monitorar é a questão de ferro e feitina, que eu vejo o painel do ferro em geral. Vejo a mulherada com isso muito baixo, isso também atrapalha nos tireoidianos, pode atrapalhar em toda a sua produção hormonal e na sua fertilidade. Em algumas meninas eu vou entrar com o Vitex. O Vitex, ele estimula LH e ele pode aumentar a sua progesterona e indiretamente também o seu estrogênio, ele equilibra os seus hormônios. Mas é isso daí, se você é fitness, sua dieta precisa melhorar, né? Você precisa comer mais. Se não é questão de fitness, é questão de metabólica, você precisa resolver a questão metabólica, porque isso está atrapalhando a sua fertilidade, tá? Se você está com disfunção do HPA, você também precisa melhorar isso. Vou deixar um vídeo aqui que tem até umas coisas de breathing, vocês respirarem, se acalmarem, né? Tem várias dicas nesses vídeos. Questão de nutrientes também é muito importante. Tudo isso aí vai melhorar a questão da sua fertilidade, questão do seu estrogênio, que não pode ficar baixo, tá? De forma alguma. Meninas fitness, eu vou fazer um vídeo especificamente para vocês, porque o contexto é diferente, né? Que muita mulher fitness, ela não quer ficar fértil, mas ela não quer ter os efeitos deletérios da falta do estrogênio, né? Então eu vou falar sobre isso num vídeo posteriormente. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dá o seu joinha, compartilha e vamos crescer essa comunidade. Um beijo!